primeiro queremos saber um pouquinho da sua trajetória, Paulo Afonso. Está funcionando. Bom dia de novo, pessoal. Vamos para a parte chata agora, né? Falar de resultado. Bom, eu comecei a minha carreira no varejo lá em 2005, né? Eu fiquei 14 anos no Grupo Martins, né, lá de Uberlândia. Foi aí que eu comecei a gostar de varejo. E como eu comentei, né, a gente tinha tanto treinamento no Grupo Martins que a gente acaba virando consultor. E aí um cliente me chamou para dar consultoria lá atrás e a gente está até hoje assim, né? Eu sou professor universitário também, eu me graduei em economia, eu sou professor universitário, eu leciono na FATEC, né, lá de Jaú, que é a Faculdade de Tecnologia, e também sou professor da pós-graduação em varejo lá da Universidade de São Paulo. E outras coisas que a gente fez aí, mestrado, doutorado. Aliás, né, nós que somos da área estratégica, a gente nunca pode parar de estudar. Não precisa fazer pós-graduação, você pode fazer cursos específicos, né? Eu posso fazer um curso lá 2, 3 dias sobre DRE, sobre fluxo de caixa, sobre compra, sobre operação de loja, né? Participar, né? A gente tem aqui a regional da APAS, aqui tem curso toda vez, aqui, através da mercadoria também, né? Eventos como esse, né? Eu costumo dizer que quando o varejista ele sai da loja, ele sai do operacional, então ele vem aqui para quê? O que a gente está fazendo aqui hoje? Refletindo sobre o nosso negócio. E é isso, né? Porque o que vocês pensam do varejo daqui 2 anos? Daqui 5 anos? Não vai ser a mesma coisa, né? Depois de 2020 para cá, a coisa mudou muito rápido e está mudando muito, né? Então, hoje, todo mundo é nosso concorrente. Aliás, quando você olha um supermercado, o que é um supermercado? São várias lojas dentro de uma loja. Então, a Quitanda da Dona Maria é teu concorrente, o Pet Shop do Zé é teu concorrente, as drogarias são concorrentes, os chineses são concorrentes, a Magalu, a Amazon é concorrente, e por aí vai. O varejo, né, o supermercadista, ele tem muitas variáveis, né, como o Lino estava falando aqui. Mas é um passo de cada vez. O que é e qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE? Qual dessas duas ferramentas preciso ter em minha loja? Na verdade, quem é da área financeira aqui? Levanta a mão. 2 só. O assunto não é importante. Na verdade é o seguinte, né? Na verdade, o que é fluxo de caixa, o que é DRE, o que é balanço, né? É um reflexo das decisões que os gestores tomam no dia a dia. E aí reflete no número lá, no resultado final, né? Quando a gente fala em fluxo de caixa, é uma ferramenta muito bacana, né? Por quê? Porque você consegue ver. Fluxo de caixa é regime de caixa, né? É um resultado financeiro, entradas e saídas. Entradas e saídas, né? Você consegue ver o que vai acontecer com o saldo da tua conta daqui 30 dias. Então, hoje é dia 18 de setembro, como é que vai estar a minha conta bancária no dia 18 de outubro? Então, eu já consigo ver hoje, né, e me antecipar a isso aí, né? Aí eu vou lá, olho o depósito, olho lá a usina de implantes, consulto os bancos, porque se você esperar chegar no dia 18 de outubro para resolver o problema, o gerente do banco vai falar, a taxa é essa hoje, né? Então, DRE, entradas e saídas, resultado financeiro. Fluxo de caixa, né? DRE, demonstração de resultados do exercício, é onde está o lucro, né? Fechei o mês, minha loja deu lucro ou deu prejuízo? Fluxo de caixa mostra a liquidez do negócio. DRE, lucro, né? E o DRE é uma ferramenta interessante, né? Porque quando você olha o DRE, contabilidade te manda lá o teu DRE, você consegue enxergar 3 fases ali na tua loja, né? Primeiro, você consegue enxergar a margem bruta. O que é margem bruta? Receita líquida menos CMV igual margem bruta. O que é essa margem bruta? Tem que gerar ali em torno de 27% a 30%. Lembra que eu falei o 70% é do fornecedor? Sobrou 30%. O que são esses 30%? É aquilo que tem que ser suficiente para bancar as suas despesas comerciais, despesas administrativas e as despesas financeiras. Margem bruta. Aí você tira lá as despesas comerciais, despesas administrativas, outras despesas, você tem a margem operacional. O que é isso aí?
a operação da minha loja está dando lucro? Ok. Né? Quando você olha a margem bruta, você tem em torno de 27% a 30%, quer dizer, a minha precificação está ok. Tira lá despesa comercial, despesa administrativa, margem operacional. Opa, positiva, a operação da minha loja está se pagando. Aí entra, né, as despesas financeiras. Negativo. Né? O resultado final lá dá negativo. Onde é que está o problema? Está num empréstimo que eu fiz lá com um determinado banco, aí eu tenho que sentar com o gerente do banco para negociar. Meu problema não é preço, meu problema não está na operação, o meu problema está naquele financiamento, naquele empréstimo que eu fiz, que eu preciso alongar, porque o meu resultado final lá, a minha margem líquida está dando negativo. Né? Então é bacana, né? Essa questão do DRE. Na verdade, o DRE, ele antecipa o que vai acontecer com o teu fluxo de caixa. Se você fechar o teu DRE no negativo, você pode ter certeza que o mês seguinte, o seu fluxo de caixa vai estar negativo. Já peguei N relatórios, por isso que eu posso falar isso aí. Né? Então, a DRE, ela antecipa o que vai acontecer com o teu fluxo de caixa. Qual das ferramentas que eu tenho que ter? As duas. As duas. Eu acredito que todo mundo aqui esteja no lucro real. Né? Aí o Wilson pode falar melhor sobre isso aí. Então, eu tenho que ter as duas ferramentas. Uma mostra resultado financeiro, outra mostra resultado econômico. Hoje, no varejo, ele tem, na verdade, duas opções, né? Ou ele é simples nacional, ou lucro real. Porque qualquer outra que sobrou aí, o presumido, o varejo não paga os tributos no lucro presumido. Como a margem é muito pequena de lucro, e você imaginar um lucro presumido aí você pagando 15% ou 13%, um pouco mais aí, depende a operação, não se paga. Então, se alguém não estiver nessa linha de lucro real, procura a nossa Adriana aqui para conversar. É isso aí. Ô Paulo, como utilizar gerencialmente a ferramenta de demonstração de resultados de exercício, o famoso DRE, para tomada de decisão? Você pode usar ela para avaliar a rentabilidade, né? Foi aquilo que eu falei, né? Margem bruta, margem operacional, margem líquida. Você pode utilizar ela para analisar custos e despesas. Então, quando a contabilidade manda para você o relatório, ele vem lá na forma sintética, né? Receita, CMV, custos fixos e o resultado final lá embaixo. Não, você tem que abrir ela, você tem que destrinchar aquilo. Você tem que saber, mês a mês, quanto você está gastando de sacolinha, mês a mês, quanto você está pagando de internet, de energia, de água. Você tem que é uma infinidade de linhas, de embalagem, o que é embalagem de padaria, de bobina, o que vai para açougue, o que vai para hortifruti. Você tem que analisar tudo isso aí. Então, o DRE, ele tem essa informação. O que você recebe da contabilidade, ele vem de uma forma sintética, né? Mas para chegar naqueles números, você tem que olhar ele de uma forma analítica, linha a linha, mês a mês, né? Fazer análise vertical, né? Você pode utilizar o DRE para fazer planejamento financeiro. Quanto que eu quero faturar no próximo ano? E nos próximos 10 anos? A quanto que eu quero chegar? Por exemplo, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Né? Para isso que a gente usa o planejamento financeiro. Outra coisa, vou fazer expansão da minha loja ou vou comprar outras lojas. Baseado em que você está fazendo isso aí? Olhando lá a demonstração de resultado do exercício. Né? Então, por isso que, lembra quando eu falei? Tudo começa lá no depósito. É o Joãozinho que está dando a entrada na nota lá, tudo começa lá na entrada do depósito. Né? Chega a nota, cruza com o pedido. Chega a nota, cruza com o pedido, conferiu, descarrega, lança a nota, o RP alimenta lá estoque financeiro, fiscal, contabilidade e por aí vai. Contas a pagar, contas a receber. Mas tudo começa, e o bom cadastro, né? Aquilo que eu falei, grade tributária. Aí você vai ter aí você tem lá um fluxo de caixa bacana, né? Um DRE muito bem
desenvolvido, né? Muito bem sustentado ali. Então serve para essas coisas aí. Dentro do DRE também você pode ver a eficiência, principalmente do PIS e COFINS. Se você tiver na média nacional de 0,8 a 1,2 o seu faturamento, vocês estão fazendo uma operação ok. Acima disso, aí tem que começar a avaliar cadastro de produtos, despesas que podem ser dedutíveis e tudo mais. Então, já podem avaliar isso aí dentro da empresa de vocês. A média nacional é de 0,8 a 1,2%. Como é que você administra a loja hoje? Como é que você pilota um A380? É indicador, né? Indicador de pressão, indicador de temperatura, indicador de altitude. E a nossa loja? Eu tenho que ter um painel de indicadores, né? Tanto indicadores financeiros, como indicadores de operação de loja. É por ali, né, alimentado dia a dia. Tem indicadores que você olha diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Né? Traz o pessoal da área estratégica para discutir, para definir quais são os rumos da nossa loja para os próximos meses ou para os próximos meses. Então, pensa nisso. Cria um painel de indicadores. Lembrando, né? É o passo a passo, tá? Não queira fazer tudo de uma vez. É um passo a passo. Caminhada. E esse passo a passo é muito importante, Exato. Paulo, que você fala, porque quando nós entramos em um cliente que não tem nenhum desses processos, o primeiro passo que nós damos com ele é: vamos organizar o seu cadastro de produto. Vamos entender como que está o seu mercadológico. É o primeiro lugar onde nós entramos. Exato, né? Como é que está a minha casa hoje? Porque imagina o seguinte, gente, se eu estou com a casa bagunçada, né? Tô lá, né? Não estou fazendo o básico bem feito, né? Inclusive na NRF esse ano falou-se muito de inteligência artificial, né? Mas também falou-se muito de fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito, né? É eu ter a loja limpa, né? Produtos abastecidos, colaboradores treinados, um som bacana, estacionamento limpo. É o básico bem feito, né? E os números da loja. Se eu estou com a casa bagunçada, né, eu, varejista, eu estou apagando incêndio todo dia. Quando você menos percebe, o concorrente ele se instala na frente da tua loja, né, quando muito menos do lado, ele nem levanta a parede, né, ele usa a sua parede, né, eu tenho depoimentos disso, né. E aí você está com um problemão, né? Você já estava com a casa bagunçada, agora você tem mais um desgraçado aí te enchendo o saco. Você tem mais problema ainda. Paulo, meu contador disse que tenho lucro, mas o meu endividamento está aumentando. O que está acontecendo? Isso é praxe, né? Imagina assim, o contador chega e falou, ô João, você teve lucro esse mês. Aí você abre a gaveta, como que eu tive lucro? Olha um monte de boleto que eu tenho para pagar aqui, né? Então, o DRE está mostrando que você teve lucro, né, mas você não teve liquidez. O que pode estar acontecendo? Né, o problema está na gestão do capital de giro. Tá, mas o que é capital de giro, né? O Sebrae bate muito em cima disso aí. E é uma coisa assim, muito básica, né? Mas, porque o estoque, né? Você até enxerga o estoque. Você vai lá no depósito, você bate o pé lá, você bate o pé no equipamento, mas o capital de giro a gente não enxerga. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um supermercado, ele tem um produto, e ele vende um produto por mês. Então, eu vou lá, eu compro esse produto, eu compro à vista, pago à vista do fornecedor e vendo à vista. Então, o que está acontecendo com o dinheiro? Ele está circulando, né? Compro à vista, pago à vista, e o ciclo, ele retorna. Imagine agora que você dê 30 dias para o cliente pagar. Então, eu vou lá no meu fornecedor, eu compro à vista, só que na hora de receber, eu vendo com 30 dias. Então, na hora de começar a operação de novo, aí a loja trava. Trava por quê? É porque eu não tenho capital de giro. O que é capital de giro? É aquele dinheiro, né, aquele capital que circula dentro da loja. Aquilo que faz frente ali ao dia a dia da loja. Né? E aí, o que o varejista pensa? Bom, você até vende com lucro, mas essa venda ela não se traduziu em dinheiro, em liquidez ainda. Está lá no contas a receber. E aí, o que o varejista imagina? Preciso vender mais.
No preciso vender mais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jornal de ofertas. O que vai no jornal de ofertas? Bom, eu tenho que ter lá uns itens curva A, né? Eu tenho que ter uma carne, que eu pago à vista, eu tenho que ter uma cerveja, que é pagamento à vista, eu tenho que ter um leite, que é pagamento à vista, e esses itens curva A, eu compro o volume. Ou seja, quanto mais eu vender, mais rápido eu vou quebrar. Por quê? Eu estou comprando mais, eu aumentei a venda, olha o ciclo, mas eu estou pagando à vista, vendendo com 30 dias, esse dinheiro não se transformou em caixa ainda, e o ciclo está me complicando. Né? E aí o que eu faço? Eu tenho que ir no banco e ir buscando dinheiro. E é aí que você quebra uma loja por causa de venda, por ter aumentado o faturamento. Né? Tem um exemplo assim, não me lembro que região que é, mas essa loja ela vendia aí 180 mil por mês e ela fez uma ampliação. Passou a vender 600 mil em 2, 3 meses. Ela quebrou, justamente por isso. Aumentou a venda, mas não conseguiu administrar o capital de giro. Então a loja acabou quebrando. Aqui é aquela questão, né? É aquela desprogramação entre prazos de pagamento e prazos de recebimento. Que é e como administrar o efeito tesoura no supermercado. É interessante, é uma consequência disso aí, né? É quando a tua necessidade de capital de giro é maior que o capital de giro líquido que você tem. Então, isso força você, né, a loja a ir buscando endividamento, né, para que a operação gire, e aí é onde que você trava a operação. Ou seja, qual que é a capacidade de venda da tua loja hoje? A minha loja, ela vende 3 milhões. Ela tem capacidade para vender 3 milhões. Ela vende 3 milhões, ou seja, deixa eu dar um outro exemplo. Eu quero vender o próximo mês 3 milhões. A loja ela tem até estrutura para vender 3 milhões. Tá, mas a segunda pergunta é, você tem capital de giro para isso? Não é só ter estrutura, eu preciso ter capital de giro. Aí tem uma continha que calcula, que eu faço essa conta aí. Eu preciso ter um capital de giro para fazer frente a essas operações diárias. Então, eu tenho uma necessidade de capital de giro, e eu já tenho um capital de giro, mas só que essa necessidade é maior que o capital de giro líquido que eu tenho. Aí eu vou buscando endividamento. De duas formas, né? Eu posso aportar dinheiro, né? Dinheiro do sócio, mas normalmente eu vou buscando capital de giro em banco, que é muito mais caro. Então aí você tem dois problemas, né? Você tem uma necessidade de capital de giro, que é maior que o capital de giro líquido que eu tenho, mais a capacidade que eu tenho de me endividar no banco. Isso é um problema. Você vai buscando esse dinheiro no banco, aí uma outra coisa que pode acontecer, essas despesas financeiras, elas começam a influir aí, a impactar no resultado, no resultado do lucro líquido lá no DRE. Então, eu olho o meu DRE, a operação ela está até se pagando, tá? Mas de tanto capital que eu vou buscando no banco, as despesas financeiras vão crescendo e começa a impactar lá o meu lucro líquido. E aí você está no efeito tesoura, né? E o efeito tesoura ele é administrável, né? Boa parte das empresas vive aí no efeito tesoura. Como que você pode fazer? Reduzindo a necessidade de capital de giro, né? Talvez conseguindo mais prazo com o fornecedor. Então, o fornecedor é um parceiro importante. Ele é não só banco, né? Mas o fornecedor, quando ele me dá prazo, ele alivia a minha necessidade de capital de giro. Uma outra coisa, eu posso criar incentivos, né, para que o cliente pague à vista. Não é tão simples, depende do bairro que eu estou, depende da concorrência. E um terceiro ponto, olhar qual é o nível de estoque que eu tenho na loja, né? Administração do estoque. Eu acho que também, claro, uma estratégia, né, Paulo? O risco sacado também pode ser uma solução aí de curto prazo, se bem administrado, com um custo menor. O que você acha? Peraí, desculpa. Não... O risco sacado. O que é o risco sacado? É que você pega o banco, ele paga seu fornecedor à vista, né? E você pega com o dinheiro, com o capital do fornecedor,
você consegue alugar seu prazo. Então, você negocia, por exemplo, quanto que o banco vai te cobrar por esse capital? Ele pode te cobrar, por exemplo, 4%. Se você conseguir com o fornecedor 5% de desconto no pagamento à vista, de forma financeira e bem administrada, para que isso não vá para a tabela, né, é uma forma de, às vezes, você alongar seu prazo aí de pagamento em 60 dias, capitaliza seu capital de giro aí, às vezes, em 60 dias, e você paga seu fornecedor à vista e paga o banco com 60 dias. E aí essa operação pode ser que você consiga fazer com que o fornecedor pague ela e não você, né? Seria um fôlego de um capital subsidiado pelo fornecedor através do banco, sem você estar usando seu capital próprio. Isso é estratégia. E olha que interessante, né? Para mim fazer o que o Neno falou do risco sacado, eu preciso ser estrategista. E para mim ser estrategista, eu não posso estar perdido no operacional da loja. Tá lá apagando incêndio. Porque senão, o que é mais fácil? Eu vou lá e pego dinheiro no banco. Que de 10 faz isso. Quais seriam os erros mais comuns na gestão financeira de um supermercado, Paulo? São vários, né? Por exemplo, não conhecer a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Olha que interessante, né? Isso aí, nos meus treinamentos, eu bato muito em cima disso aí. Imagina o seguinte. Imagina que a minha loja, ela vende esse produto aqui. Né? Margem de contribuição é cada produto que passa no checkout, ele gera um pequeno valor, né? E a soma desses pequenos valores tem que ser suficiente para pagar o custo fixo da loja. Né? Então, não conheço minha margem de contribuição. Porque eu vendo esse óculos aqui por 10, né? Mas é 10 que vai para o bolso do varejista? Não, vai R$2. Então, a soma de venda desses óculos aqui tem que ser suficiente para pagar o custo fixo. O que é custo fixo da loja? Normalmente, quando a gente fala em custo fixo, a gente lembra assim, é o aluguel, é a folha. Não, eu tenho ali, eu posso citar ali 52 contas brincando de custo fixo. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer linha a linha. Então, conhecer a margem de contribuição. E você tem isso aí no teu RP. Né? A margem de contribuição, conhecer o ponto de equilíbrio da loja, ou seja, qual é o dia, de 1 a 30, qual é o dia que o meu custo fixo ele zera. Porque daí para frente eu continuo vendendo, mas eu tenho custo variável. Margem de contribuição, conhecer o ponto de equilíbrio, trabalhar estrategicamente a ferramenta de fluxo de caixa. Então, você pega ele aqui, 17 lojas, né? Você tem tudo isso no ERP, mas dificilmente eu conheço uma loja que trabalhe fluxo de caixa no ERP. Normalmente é feito no Excel. No Excel. Você vai fazer um fluxo de caixa para cada loja? Você fica louco, né? Você fica louco. Então, eu tenho que ter um fluxo de caixa geral. O DRE, trabalhar estrategicamente a ferramenta DRE. Aí sim, eu tenho que ter um DRE para cada loja. Se eu tiver 30 lojas, são 30 DREs. Por quê? Porque eu preciso conhecer quem está carregando quem nas costas. Não vão achar que a margem é tudo igual, que os custos são todos iguais, porque estão em regiões diferentes. E aí começam os questionamentos. Né? Eu tenho dados, mas eu preciso transformar isso em informação. Misturar CPF com CNPJ, né? Parece uma coisa assim básica. Não, mas isso não acontece. Acontece e muito. Eu tive um cliente que faturava 80 milhões por ano, e olha, foi meses para convencer a separar a pessoa física da pessoa jurídica. Né? Trabalhar, né, também estrategicamente a questão do estoque, prazo de pagamento, prazo de recebimento, prazo de estocagem, e por aí vai.